Dead Space 2 Remake foi cancelado. Mas depois não foi cancelado. Aí foi cancelado de novo. Parou. Interrompeu. Foi ou não foi? Foi ou não foi cancelado? O que tá acontecendo, mano, Tom? O Dead Space 2 não foi cancelado, foi? Vou compartilhar aqui. Cara... Vocês têm que agradecer o Mano Tom, que o Mano Tom foi botando as matérias da tema das agora aí, ó. Foi subindo tudo. Corre, hein? Subiu tudo. Aliás, eu tenho que ler essa matéria, porque eu não entendi nada. Na sexta-feira, o jogo foi cancelado. Aí, depois, não, era um boato falso. Gente, eu não entendo mais nada. É que, assim, tem tanto insider que quer dar pitaco, que cada um fala uma coisa e a gente não sabe mais em quem a gente acredita, né? Mas o Tom fez aí essa matéria. Tá aí o resumão. Vamos ler aí. Onde tudo começou, vamos lá. Tudo começou com uma declaração do Jeff Grubb, que todo mundo conhece aí, né? Um dos mais populares insiders da indústria dos games. Segundo ele, a EA supostamente cancelou o remake de Dead Space 2, afirmando ainda que as vendas do remake do primeiro jogo foram decepcionantes. Bem, gente, vamos lá, vamos começar. Pode até ter sido decepcionante, né? Claro. Apesar que agora o jogo faz parte tanto do catálogo da EA Play, né? O jogo tá lá, ou seja, o jogo já não vende mais. Tá num catálogo, mas super acessível para todo mundo jogar. Pensar, o jogo não vende mais. Por que não vende mais? Porque agora vende dentro da assinatura. Porém, a assinatura você pode estar atrelado quem assina o Game Pass, como eu, tem um EA Play lá no Game Pass, ou você pode assinar dentro da PSN Plus, né? Tem lá o EA Play, mas aí é separado. No caso, eu também assinei separado lá, sou trouxa, né? Sou otário, mas eu assinei lá. Enfim. Aí o jogo não vende mais. Por isso não vai ter mais vendas, e as vendas pode ter sido decepcionante mesmo. Mas o quanto que Dead Space vendeu? Os números são incertos, mas estima que o game tenha vendido entre 1 a 2 milhões de cópias, o que pode ser considerado até um bom número, levando em conta que o gênero de terror é realmente mais nichado. Se eu não me engano, o Resident Evil 4 Remake foi no caso dos 5, 6 milhões, não é? Por aí. Mas Resident Evil é muita exceção. É uma franquia muito popular. Não, mas assim, você parar para pensar que Resident Evil está na casa dos 5 ou 6 milhões, ou 2 é até um bom número também. 5 milhões é um número baixo, eu acho, para um Resident Evil ainda, sabe? Verdade. Mas aí isso aqui pareceu um debate de políticos, né? Pois teve a réplica da IGN desmentindo tudo. Essa declaração levou uma avalanche de notícias na internet. E não era para menos, pois estamos falando do cancelamento de um jogo muito esperado pelos fãs da franquia. Porém, logo a história mudou de rumo, pois a IGN se pronunciou afirmando que conseguiram um contato direto da própria EA e confirmou que a história era falsa. Fake news! Falso! Fake news! A IGN não informou claramente a fonte dessa negativa, apenas dizendo que, entre aspas, um porta-voz da publisher contatou a IGN e desmentiu os boatos, fecha aspas. E aí a gente teve a tréplica do Jeff Grubb se defendendo. Tô mentindo não. Bora lá. Para os fãs de Dead Space, tudo continuava indo sem esperança, mesmo com a negativa. E então, para se defender, apareceu novamente o Inside Jeff Grubb dando sua tréplica, contrariando as informações da IGN e afirmando que Dead Space 2 estava sim em desenvolvimento e tinha até o mesmo codinome, mas que não estava mais sendo feito por agora. Gente, tem mais? Tem, outro acabou não. Foi longo. Um monte de gente. Vai ter ou não vai ter esse remake? Segundo Jason, a EA e Motive utiliza o mesmo codinome para descrever qualquer projeto que o time de Dead Space estiver trabalhando, o que pode ter levado o Jeff a se confundir. Jason ainda segue afirmando que esse codinome em questão nunca foi um remake de Dead Space 2. Vou abrir aspas aqui. Deixe-me esclarecer isso. Motive usou o mesmo nome de código para descrever qualquer projeto no qual a equipe de Dead Space estava trabalhando em seguida. Daí a confusão por parte do Jeff. Aqui, na verdade, nunca foi um remake de Dead Space 2 e há quase um ano não tem nada a ver com Dead Space. Disse Jason
Ou seja, a gente pode concluir várias coisas. Enfim, as frases são muito pequenas e cabem muitas interpretações. Mas o Jason Schneider, da Bloomberg, é um jornalista aí muito conceituado da Bloomberg. Tem as informações dele. Segundo as informações dele, esse codinome que levou o Jeff aí a falar que o projeto de um Dead Space Remake 2 foi cancelado, e ele se baseou nesse codinome que foi cancelado e tal. Segundo Jason, esse codinome não tinha nada a ver com Dead Space. E aí? Foi cancelado um Dead Space ou foi cancelado alguma outra coisa que não é um Dead Space? O Dead Space está no meio dessa história ou não está? Ele existe ou não existe? E aí? Olha, depois de tudo isso aqui, eu acredito que não existe um Dead Space 2. Depois de tudo isso, eu acredito que não existe um Dead Space 2. Eu já tô na do Jeff Grubb, eu acho que esse nosso foi cancelado mesmo. E aí, meio que para abafar a situação, para não dar esse... Porque se criou um boom, né? Criou um boom, porque assim, quem jogou o Dead Space Remake adorou, amou o jogo. Ele curtiu. É um dos jogos que eu preciso jogar, como eu tenho a assinatura do EA Play, né? Tem a review do Dead Space no Hypando Games. 10 de 10. É impecável esse remake de Dead Space. Ele é impecável, cara. Muito bom. Quantas horas para terminar o Dead Space Remake, mais ou menos? Não sei, umas 10 horas. 10 horas? Umas 10, 12 horas, por aí. Vou começar, acho que eu vou até instalar ele lá no Play, pela EA Play, eu tenho ele, né? Tem a assinatura. Vou instalar ele, acho que eu vou jogar ele, porque como ele é mais fácil de terminar, acabou terminando mais fácil de assim, mais curto, né, na verdade, né, para terminar, né? Aí acho que eu vou acabar colocando ele para tirar essa pendência de 2023 da frente também. Eu fico muito triste que não vai ter o remake do Dead Space 2, que para mim ele é o melhor Dead Space, né? Dos três, para mim ele é o melhor. E agora, eu não sei até que ponto tudo isso é verdade, porque é um rolo, gente, mas foi um rolo. Então, uma conversa de bar, né? Então começa de bar, rádio peão. Você tá mentindo? Não tô mentindo, não. Mas é o que eu falei, né? Esses insiders, cada um diz uma coisa, e aí a gente fica meio assim, sabe? Meu Deus, quem que tá falando realmente é verdade? Que no caso aí são insiders e sites que são altamente confiáveis, né? Então, assim... Eu ainda tenho fé que vai existir um Dead Space Remake 2. Não agora, mas eu ainda acho que isso pode acontecer e eu espero que realmente aconteça, porque o remake do primeiro tá primoroso. Quem que é fã da franquia, quem que jogou na época, né, do Play 3 e do Xbox 360, cara, é um jogo... É um clássico e é um remake muito bem feito. Muito bem feito. E, cara, nossa, eu queria muito, muito o do Dead Space Remake 2. Eu espero que tudo isso aí seja tudo rumores e seja tudo mentira. Que ele realmente aconteça, sabe? Mas eu me diverti demais essa semana, porque, como vocês sabem, eu não gosto muito de rumor. Porque eu acho uma pataquada você lançar uma matéria sem fonte, sabe? E colocar aquela informação como se ela fosse certa. E quando um cara de insider dá uma informação, todo mundo já assume como aquilo é certo. Não, Dead Space morreu. Acabou, não vai ter o 2. Sendo que a gente vai acompanhando mais claramente, nem eles têm certeza do que eles estão falando. Um vai desmentindo o outro, sabe? E a única certeza que a gente tem, até botei no final da matéria, é que a gente não tem certeza nenhuma, sabe? Porque não tem fonte. A própria EA, ela não foi a público nos canais oficiais confirmar nada. A EA mesmo, ela não confirmou nada, sabe? Diz assim, contatei a EA e ela me falou isso, mas quem? Tipo, não foi uma entrevista, não foi gravado, não foi registrado, não tem nem nome de quem falou isso da parte da EA, sabe? Então são informações muito soltas, tudo muito solto. E tem que tomar cuidado com isso na internet, gente. Você confiar em qualquer informação solta sem fonte nenhuma, porque aí senão você vai acreditar em coisas que não existem. E rendeu, hein? Rendeu essa semana. Uma coisa boa que deixou o Dead Space em alta, né? Nossa, é uma alegria eu ver o Dead Space em alta do nada. Absolutamente nada. Não tem nada do Dead Space atualmente. Absolutamente nada. Dead Space ficou em alta. E é muito bom ver o carinho da galera, né? Eu acho que essa comoção toda foi justamente porque Dead Space tem muitos fãs. Foi uma franquia que tava na geladeira por muito tempo. E dá uma dó. Gente, a EA, ela fechou o estúdio que fez o Dead Space original. Ela fechou a Visceral Games,
Depois a Visceral Games, ela abriu um outro estúdio que fez o The Callisto Protocol, né? Pra continuarem fazendo alguma coisa, né? Enfim, mas a EA, ela nunca apostou muito nesses jogos, né? Ela sempre apostou mais em jogo online, jogo mais de ação e tal. E até mesmo essa é a minha preocupação. Gente, eu não boto minha mão do fogo por um Dead Space Remake 2, um 2 Remake. Porque não é a cara da EA fazer isso, sabe? Eu já me surpreendi muito dela fazer o remake do 1, eu não esperava jamais que a EA fosse fazer. Porque não é a cara dela fazer isso, né? E devido ao histórico da EA, eu também não boto minha mão no fogo que ela vai dar continuidade a esse projeto de fazer todos os remakes de todos os Dead Space. Gostaria muito, porque, nossa, o 2 é o meu preferido. Ele é sensacional. O 2 é mais terrorzão, assim, sabe? Olha, Mais pesadão, é uma delícia, é uma delícia. Eu tava torcendo pra pelo menos o 2 ela fazer. O 3 eu sei que não vai vir. O 3 eu sei que ela vai até. O 3 não, porque o 3 é. O 3 é tipo quase um railgun de tanta ação. Mas o 2, eu tava numa esperancinha do 2 surgir, cara. Ia ser muito, muito bom. Ainda tô, né? Porque nada foi confirmado pela EA, né? Cancelamos. Não, a EA não falou absolutamente nada sobre o jogo. Então não dá pra saber. Tem uma outra questão, hein? Se sair o 2, a gente vai querer o 3 também. Sim. E tomara que faça um 3 que nem a Capcom fez o Resident Evil 4 Remake, que puxou mais pro terror. Né? O Resident Evil 4 original um pouquinho mais ação. Já o remake puxa um pouquinho mais pro terror, né? E seria muito legal o 3 puxar mais pro terror em vez da ação, que foi realmente o deslize ali da franquia. Mas a EA queria ação e multiplayer. E tem isso no Dead Space 3.